Fala galera, Gabriel Robank na área novamente e hoje eu vim trazer para vocês aqui, depois de 7 meses mais ou menos, o meu review, né, minha experiência com esse menininho aqui, o MacBook Air M1. Minha experiência está sendo muito positiva, alguns prós, alguns contras, e eu vim compartilhar com vocês aqui qual foi a minha percepção desse rapaz aqui, tá bom? Acompanha o vídeo. Bom, gente, para quem viu o último vídeo, eu fiz um vídeo ali de unboxing, primeiras impressões desse computador no meu canal. Vou deixar o link aqui para quem quiser dar uma olhada. Foram ali primeiras impressões, então não tive a oportunidade de entrar muito a fundo nos detalhes desse computador. Depois de eu peguei ele mais ou menos no final de janeiro, então tá completando aí um pouco mais de 6 meses que eu tô com ele, tô usando ele como minha máquina principal para trabalho, para o meu dia a dia. E resumidamente está tendo uma experiência muito boa, muito positiva, mas com alguns poréns, alguns contras aí. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes ao longo do vídeo e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Bom, mas para começar, vou contar um pouquinho da minha história para quem não viu o outro vídeo. Eu sempre fui usuário Windows, usei o Windows minha vida inteira, nunca tinha tido uma máquina Apple antes, só que ao mesmo tempo eu nunca me dei muito bem com os notebooks gamers, sabe? Aquela estética RGB. Eu entendo que muitas pessoas gostam desse tipo de estética, mas é uma estética que não funciona muito pra mim. Eu não consigo gostar muito, eu acho uma estética um pouco infantil, sabe? Principalmente tendo um computador desse no ambiente de trabalho, de escritório, de reunião. Me incomodava um pouco, por mais que seja subjetivo, era uma coisa que eu não me agradava tanto, assim. Sempre tive essa pulga atrás da orelha com os notebooks ali. O último notebook que eu tive era um Dell, que era um Dell desses gamer também, um Dell G3. Eu falo um pouco sobre ele no meu vídeo de unboxing desse notebook. E aí depois de um tempo eu comecei a reparar que o computador era tão grande, tão pesado, que eu deixava ele basicamente em cima da minha mesa, 24 horas por dia, plugado no monitor, e ele pra mim me servia basicamente como um desktop, né? E aí chegou um momento ali que eu tava pensando em trocar, em migrar, cheguei a considerar até a possibilidade de montar um PC mesmo, uma estação de trabalho, e por alguma razão começaram a aparecer pra mim alguns vídeos de review de outras pessoas que eu sigo sobre esse M1R e como ele era impressionante, né? Comecei a assistir alguns conteúdos e tal, e realmente me abriu os olhos, assim. E uma coisa que também me ajudou a migrar é que eu sempre fui usuário de iPhone, né? Apple Watch, tem os fones da Apple também, só que eu nunca tinha tido um computador, um MacBook, né? E aí dentro ali daquele ecossistema, aquela coisa do AirDrop sempre foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção ali. Sempre achei que isso pudesse ser bem útil para quem trabalha com mídia, assim. Então, isso já era uma coisa que eu estava pensando, que eu fiquei interessado. E aí depois de alguns vídeos, algumas informações nas minhas pesquisas, eu acabei meio que tomando essa decisão. Comprei ele. Comprei o modelo de entrada mesmo, de 8 GB com 256 de SSD, porque eu achei que era um que fazia mais sentido, assim, pelo menos falando aqui do Brasil, né? Eu paguei nele na época acho que R$8.200. Comprei ele pelo Mercado Livre, um produto novo mesmo, do anúncio da própria Apple, mas dentro do Mercado Livre. E assim, resumidamente, cara, minha experiência é muito positiva em vários aspectos. Falando primeiro, assim, já de cara, de qualidade de construção desse computador, cara, assim, é uma coisa que simplesmente não tem nem comparação com qualquer outra máquina Windows, assim, realmente não tem nada, nenhum notebook que chegue perto dessa qualidade de construção e nessa faixa de preço ali dos $1.000, né, ou sei lá, 8, 9 mil reais aqui no Brasil. Você tem os Blade, né, da Razer, o XPS da Dell, que também é um computador que tem uma qualidade de construção muito boa, mas sinceramente não é tão boa quanto esse MacBook, pelo menos eu já tive contato com esses computadores, que, né, um Razer Blade assim chega a custar $3.000 um computador desse, né? O XPS, mesmo aqui no Brasil, se não me engano, ele é uns 12, 13 mil reais um notebook desse. Então, esse é o computador mais barato e com uma qualidade de construção muito superior e muito premium, né? O computador todo de alumínio. Os alto-falantes deles são impressionantes, assim, é uma coisa que dentro de uma reunião, uma mini apresentação, assim, é um alto-falante que dá conta demais do gasto, assim. Ele realmente é impressionante. Além de ser extremamente leve, compacto, assim, impressionantemente leve, ele entra, tem uma mochila que tem um espaço que é para entrar um tablet e esse computador entra lá com tranquilidade, assim, e além de ser muito leve, e para mim particularmente uma das coisas que eu mais curti nesse computador
é a possibilidade de você estar trabalhando com ele sem estar na tomada, sabe? E a performance dele não cair em absolutamente nada, né? O notebook que eu tinha antes, o Dell, ele era um gamer. Se eu tivesse ali trabalhando num café ou na rua, qualquer lugar que eu tivesse, e eu tivesse editando um vídeo ou editando umas fotos, e eu tirasse ele do carregador, parecia assim que ele entrava em modo de bateria acabando, assim. Realmente a performance caía muito, quase impossível de trabalhar, assim. Um notebook desse fora da tomada, para mim, só dava para você navegar na internet, assim, olha lá. Realmente caía muito a performance desses computadores. Esse é um computador que, assim, estando na tomada, fora da tomada, é basicamente a mesma performance, não muda absolutamente nada. É um computador que você consegue, por exemplo, pegar um voo e estar editando um vídeo aqui em 4K tranquilamente, assim, sem nenhum problema. É um computador que realmente te atende para trabalho na bateria, assim. Além de a bateria dele durar, pelo menos comigo, trabalhando assim, editando foto o dia inteiro, editando vídeo, ele dura comigo assim 8, 10 horas fácil. Que é algo que assim, um notebook que eu tive antes, a minha experiência recente, durava coisa de 45 minutos, 1 hora no máximo, né? Então realmente a bateria dele é uma coisa incomparável. Eu nunca tive uma experiência tão boa nesse sentido e é uma coisa que eu acho difícil que eu largar isso, cara. Eu acho que é para isso que notebooks existem, né? Ter uma performance que seja faça jus à configuração dele e que tenha uma bateria que dure o suficiente para você conseguir fazer alguma atividade, né? Então, eu mesmo, às vezes, quando eu vou sair ele para algum trabalho, com alguma coisa, às vezes eu gosto de trabalhar em algum café, ficar um tempo na rua, e é um computador que eu simplesmente não levo, se ele tiver com uma bateria assim, 80%, às vezes até 50%, eu nem levo o carregador dele, cara. Eu deixo o carregador em casa e vou só com ele que eu sei que vai dar conta 100%. Às vezes eu saio de casa cedo, 8 horas da manhã, com esse computador com a bateria 100%, eu não levo o carregador, uso ele o dia inteiro, chego em casa e ainda tem 20, 30% de bateria, né? E assim, usando ele para trabalho, né? Se eu usar ele ali basicamente para navegador, ficar acessando a internet, é capaz de ele durar 2 dias na minha mão, assim. Realmente essa bateria é uma coisa que é muito difícil de você desacostumar com isso, né? De você voltar para a situação anterior. Além da tela dele, né? A tela dele eu acho muito, muito boa também, é uma tela acho que Full HD Plus, assim, acho que é 2K, com uma cor excelente, assim, realmente é uma tela que viabiliza muito o trabalho, sabe? Eu tenho um monitor aqui, um monitor bem bom, de 24 polegadas, que eu uso ele ali como minha tela principal. E às vezes quando eu tô com esse computador na rua, eu realmente não sofro. O meu computador antigo também eu tinha esse problema, às vezes eu achava ele um pouco escuro demais a tela, sabe? Às vezes eu sofri um pouco com isso. E hoje é uma coisa que com esse computador não me incomoda mesmo, assim, eu acho a tela dele boa o suficiente, assim, se não excelente. Além de ser um notebook extremamente silencioso, porque ele não tem ventoinha nenhuma, isso é uma coisa que eu também sempre achei um saco dos notebooks gamer, notebook Windows, aquela ventoinha gritando, você abre, liga o computador, acessa um Google Chrome e a ventoinha dele já começa a gritar, né? O meu workflow com esse computador é um workflow muito específico, né? Eu gosto muito de trabalhar com o navegador aberto, com algumas abas, o Lightroom, com o catálogo geralmente do meu ano ali, com as fotos do ano atual, junto com o Photoshop e um editor de vídeo, que no meu caso é o DaVinci Resolve. Eu faço muito trabalho para montar alguns vídeos com fotografias, né? Porque eu trabalho muito com fotografia de arquitetura, então isso é uma demanda, aquelas fotos em movimento, é uma coisa que eu faço bastante, então tô meio que sempre com esses softwares todos abertos. E com ele, nesse cenário, esse computador aqui, ele esquenta bastante. Tem horas assim a ponto de achar que eu acho que usar isso no longo prazo pode ser ruim para a durabilidade desse computador. Eu acho que ele esquenta mais do que o ideal, assim. Mas ele dá conta do recado. Falando um pouco de sistema operacional, assim, a minha adaptação foi muito boa. Eu acho que para mim a principal vantagem, assim, de estar dentro do ecossistema Apple é o AirDrop. Acho que para quem trabalha com vídeo, com fotografia, mídia em geral, assim, que precisa estar, né, transitando o arquivo, tá ali jogando algum vídeo, uma foto para postar no Instagram, o AirDrop dele para mim é argumento suficiente assim para produtividade. Eu acho uma solução muito boa e é algo que no Windows não tem nada nem parecido assim. Talvez para quem tem Android e Windows tenha algo, mas eu não sei assim. Quando usei iPhone e o Windows tinha algumas soluções tipo o Snapdrop, algumas coisas nesse sentido, mas que não funcionavam tão bem quanto o AirDrop nem de longe, assim. O AirDrop realmente ele é muito robusto, ele é muito bom, ele passa um vídeo de 2, 3 gigas em alguns segundos, assim, sem comprimir, sem nada. Eu acho uma solução muito boa. Que também é uma coisa que eu acho que é difícil de largar depois que você acostuma, viu, cara? Além de algumas pequenas soluções de produtividade, tipo, você seleciona um texto
tanto no computador quanto no iPhone. Seleciona o texto, dá Ctrl C, vai no outro aparelho que você quer colar, aperta Ctrl V, ele cola, sabe? São algumas coisas muito legais, assim, nativas, que você não precisa instalar nenhum programa, nenhum aplicativo e que funciona muito bem, né? Fora alguns recursos ali, tipo o aplicativo Notas, que é um aplicativo que eu uso bastante, inclusive eu estou usando ele aqui para fazer o roteiro desse vídeo, né? Então ele é um roteiro aqui que eu escrevi no computador, digitei aqui o que eu queria o meu roteiro, abri no celular, editei algumas coisas e tá tudo meio que unificado, assim. Funciona muito bem, eu gosto bastante. Fora alguma série de outras coisinhas, né? O Finder do Mac ele tem alguns problemas, assim, algumas coisas muito diferentes do Explorer do Windows que me incomodam um pouco, né? O Explorer do Windows, você consegue copiar o endereço ali da pasta, né, para você navegar de forma rápida. No Finder você simplesmente não consegue. Ele te mostra o caminho da pasta, mas você não consegue copiar e colar aquilo. Eu que trabalho muito com foto no Finder, se você estiver visualizando a sua pasta de arquivos no modo ícone, né, que são aquelas caixinhas com as fotografias, eu simplesmente não consigo selecionar um grupo usando o Shift, né? Então assim, eu quero essa foto até essa foto, e se eu seguro o Shift e seleciono no Explorer, ele seleciona tudo. No Mac ele não faz isso, eu tenho que botar em modo lista para conseguir fazer isso. É uma coisa que me incomoda muito também. Eu não acho uma solução tão prática. Então tiveram várias coisinhas ali de sistema operacional que eu simplesmente acho um saco, né? Não consegui resolver, mas via de regra, assim, depois de 1 ou 2 semanas eu estava bem adaptado ao sistema operacional e, como eu falei, eu uso o ecossistema da Apple, então isso me fez me adaptar com muita facilidade e hoje eu não me vejo saindo, assim, né? Uma coisa que era legal de você ter um notebook gamer era a possibilidade de você poder jogar alguns jogos, né? Mas hoje é uma coisa que eu já não estou fazendo e eu acho que faz mais sentido para mim, que é o momento de parar, relaxar e concentrar num jogo, ter um console ali, sabe? Jogar meio na televisão mesmo. E é uma coisa que eu acho que faz mais sentido para mim no longo prazo, assim. Mas falando de produtividade, trabalho, eu não me vejo saindo mais do Mac, pelo menos não no curto prazo, assim. Queria deixar uma dica para quem está migrando agora ou para quem está muito acostumado com Windows e está indo para o Mac. Eu baixei 3 aplicativos que eu achei muito bons, assim, para que deixam a cara do Finder um pouco mais parecida com o do Windows. Um deles é o Alt Tab mesmo, chama Alt Tab, é um aplicativo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. O Alt Tab, ele é um aplicativo ali que me permite navegar pelas janelas de cada programa, das janelas que estão abertas. O Command Tab do Mac, ele mostra os aplicativos que estão abertos, né? E não as janelas dos aplicativos. Então, esse Alt Tab me deixa a carinha um pouco mais parecida com o Windows e acho mais prático, assim, é um aplicativo que eu achei muito útil. O segundo deles é o Tiles, que é um aplicativo que me permite expandir as janelas nas laterais, assim, sabe, dividir uma tela com 2 programas só arrastando ele ali, aquele recurso que tem no Windows de você jogar uma aba do programa até a borda e ele expandir pela metade da tela e você poder dividir ele de forma rápida, né? O Tiles é um aplicativo que me permite fazer coisas desse tipo no Mac, né? E funciona muito bem. Além do Scroll também, o Scroll foi um aplicativo que eu achei muito útil, que eu achei, que ele é um aplicativo que me permite manter a rolagem do trackpad do notebook num sentido e a rolada o botão do meio do mouse ser no outro sentido. E você consegue escolher qual que você quer inverter, né? Nativamente no Mac você não consegue fazer isso. Esse aplicativo também é muito útil, também vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma olhada. Bom, gente, para deixar aí um resumo dessa história toda, esse é um notebook que eu acho que ele é... Eu estou fazendo um review desse notebook a partir da perspectiva de um fotógrafo, filmmaker, que trabalha com mídia, né? E a minha experiência foi muito positiva, mas é um computador que eu não vou ficar com ele, assim, eu tô usando ele como minha ferramenta principal, né, desde o início do ano, desde que eu peguei esse computador. O meu notebook que eu tinha antes eu vendi, eu realmente só tô com ele, mas é um computador que para trabalho eu peguei o modelo de entrada com 8 GB de memória RAM. E esse de entrada, ele engasga um pouco, sabe, com todos os programas que eu uso abertos ao mesmo tempo. Em um pouco tempo usando ele ali, a memória RAM dele fica muito sobrecarregada, ele começa a travar, o trabalho começa a ficar lento, e é uma coisa que eu não achei tão legal, assim, sabe?
Eu acho que se eu simplesmente editasse algumas fotos, ou só editasse alguns vídeos, né, e não fizesse essas coisas meio que ao mesmo tempo, mas assim, até sem editar o vídeo aberto, né, ou sem o editor de vídeo aberto, só com o Photoshop e o Lightroom ali, ele dá umas engasgadas às vezes de memória RAM, sabe? Você vê que a memória RAM dele está com um uso muito alto, 8 GB não foi suficiente para mim. É manejável, você consegue trabalhar, mas não é o mundo ideal. Eu acho que ele é um computador que não é muita prova do tempo, nesse caso, para mim, né? Então eu achei melhor. Agora no final do ano eu estou com planos de trocar esse computador, né? Uma oportunidade aí que pode surgir. E eu estou considerando investir um pouco mais e pegar o MacBook Pro com M1 Pro, né? O de 14 polegadas, o de entrada mesmo. Que ele já tá já vi algumas promoções na Amazon e é um computador que talvez seja substituído aí pelo M2, né? Talvez ele fique um pouco mais barato, então é um computador que eu estou considerando pegar, que tem uma performance bem mais alta do que esse era aqui, mas ele é um pouco maior, mais pesado, né? Mas é uma ferramenta que para mim, eu acho que para trabalho ela faz bastante sentido, ainda é um computador leve e ainda compacto, né? Talvez hoje, se eu fosse comprar esse notebook, é uma coisa que eu ando conversando muito com amigos, fotógrafos, colegas dessa área, eu recomendaria pegar o de 16 GB de RAM. Eu acho que o 16 GB de RAM é um pouco mais longevo, né? Eu acho que ele deve trabalhar bem melhor, assim. Em relação ao processamento, eu não senti mesmo, assim, eu acho que pro que eu faço ele me atende muito bem, mas a memória RAM ele travou um pouco. E se eu pudesse, eu teria pegado o de 16 GB, mesmo sendo R$ 2.000 mais caro aqui no Brasil. Esse computador acho que eu paguei 8.200. Na época eu acho que o de 16 GB de memória RAM ele estava acho que 10 mil, né? Talvez quase 10. Então assim, uns R$ 2.000 a mais. Foi até por isso que eu decidi meio que ver de qual é mesmo desse de entrada. Mas eu acho que para 90% das pessoas ele vai atender, né? E vai ser inclusive uma excelente máquina. E assim, se eu pudesse, no mundo ideal, eu até teria assim uma ferramenta de trabalho ali, talvez um Mac Studio, ou até mesmo um PC, uma ferramenta ali de uma estação de trabalho, né? E teria esse notebook aqui para portabilidade, para levar para os lugares, para viajar, né? Para editar, o que é 100% fazível com o MacBook de 14 polegadas mesmo. Ele não é tão portátil, mas também é bem portátil. Eu acho assim que para 90% das pessoas esse notebook, para quem trabalha com planilha, com software, né, eu acho que ele é um computador muito próximo do perfeito, assim, sabe? A maioria das pessoas não precisa de muito mais do que isso. Bom, gente, é isso. Esses foram os meus 2 centavos aí, minha contribuição para quem tiver na dúvida, tiver querendo saber. Eu acho que esse notebook ele ainda é muito relevante aqui, principalmente falando do mercado brasileiro, né? Lá nos Estados Unidos eles já estão lançando o M2, né? Talvez os M2 Pro, M2 Max, mas são computadores que ainda são muito caros aqui no Brasil, eles não fazem parte da realidade da maioria de nós, né? Eles são muito caros mesmo. Esse próprio M1 Pro de 14 polegadas que eu citei, que eu pretendo pegar ele, aqui no Brasil é difícil você achar ele por menos de 15, 16 mil reais, né? Se você conseguir comprar ele lá nos Estados Unidos, você paga algo em torno de 9 mil, né? Então, isso na conversão direta, sem pagar imposto, logicamente, né? Então eu acho que falar de M1 ainda, principalmente o M1R, aqui no Brasil, para nossa realidade, é um computador que para muita gente ainda não é nem acessível, né? Mas para o que ele performa e para o que ele entrega, ele é um computador de fato muito acessível, né? Você pagar ali, eu paguei 8 mil, mas eu já vi pessoas que você consegue comprar um computador desse usado aí, ainda na garantia, com 6 meses de uso, talvez até menos, que eu vi vários na internet nessas condições, e você consegue comprar um computador desse ali por 6 mil, 6.500 reais, né? Então ele é bastante acessível e não tem nenhum computador com essa qualidade de construção e com essa performance que ele entrega por um preço parecido aqui no Brasil, né? Se você for para um gamer mesmo nessa faixa de preços, ele não vai te entregar a mesma performance, não mesmo. Assim. Eu acho que um gamer que te entregue a performance de processador que esse computador tem, você vai ter que pagar um pouco mais, né? Então eu acho que é importante ainda falar sobre ele, por mais que ele seja um computador de 2020, quando ele foi lançado, né? Eu comprei ele em 2022 e eu acho que é um computador ainda muito relevante e é legal poder falar um pouco sobre ele. Eu acho que muita gente ainda vai estar interessada ainda vai estar interessada por informação desse computador, dessa máquina, ainda por um tempo aqui no Brasil, né? Então é isso, queria deixar minha contribuição, minha experiência depois de 6 meses usando essa máquina e queria pedir para você se inscrever, deixar o like, me segue lá no Instagram também. O canal ainda é pequeno, eu consigo responder todos os comentários, consigo responder todas as mensagens que eu recebo lá no Instagram,
né? Eu gosto muito de trocar essa ideia, ajudar as pessoas nessas decisões, eu curto esse papo de equipamento, tanto de câmera quanto de máquina, de computador, então é um assunto que eu me interesso e gosto muito de participar, construir essa comunidade. Então, agradeceria muito se deixasse seu like, deixasse sua inscrição, isso ajuda muito o canal a crescer, ele ainda é muito pequeno, mas se Deus quiser a gente chega lá um dia. Tá bom, gente? Obrigado, foi um prazer e até a próxima. Valeu! Mas, pela minha perspectiva... Caralho, Bruno, que falha.